Querida irmã, querido irmão em Cristo, o título de hoje da historinha que eu quero contar para vocês se chama Um Pedaço de Pão. Foi tirado de um livrinho chamado 100 Histórias de Vida e Sabedoria, organizado pelo Oswino Toilier. Se alguém souber como se pronuncia corretamente esse sobrenome, pode mandar para mim no particular, porque eu vou usar muitas vezes esse nome e eu não sei como pronuncia. Muito bem, por um pedaço de pão. Diz a história, logo depois da Segunda Guerra Mundial, um médico que vivia na Alemanha faleceu com a idade de 89 anos. Após uma semana de seu falecimento, os seus filhos encaminharam o inventário. Certo dia, olhando um pequeno armário que era do pai, os filhos encontraram nele algumas preciosidades guardadas. Naquele pequeno armário havia um colar de pérolas da mãe, uma plaquinha de prata que o médico havia recebido na universidade, um objeto de marfim que trouxera da África e um pedaço de pão duro e seco. Os filhos procuraram entender a razão para que um pedaço de pão duro e seco estivesse em meio às preciosidades guardadas pelo pai. No entanto, não conseguiram encontrar explicação alguma. Quando foram almoçar, compartilharam com uma antiga cozinheira da casa o que haviam encontrado. E foi então que ela contou aos filhos daquele médico o seguinte: depois da guerra, havia pouca comida na Alemanha. O pai de vocês estava doente e um senhor bem idoso veio visitá-lo e deu-lhe aquele pedaço de pão que vocês encontraram. Porém, o pai de vocês se recusou a comê-lo e o mandou para a vizinha, que estava com sua filha bastante doente. Eu me lembro até hoje das palavras ditas pelo pai de vocês naquele dia. Eu já estou bastante velho, mas aquela criança está no começo de sua vida. Vá e leve este pão para ela e sua filha. A vizinha então agradeceu ao ter recebido o pão, mas o enviou a um senhor idoso que ela conhecia há anos. Esse também não ficou com o pão e mandou-o à sua filha, que morava com 2 crianças num porão perto dali. Essa mulher, disse a cozinheira, era uma paciente de seu pai. Quando ela soube que o pai de vocês estava doente, trouxe o pedaço de pão para ele. E quando ele olhou para aquele pão em suas mãos, percebeu que se tratava do mesmo pedaço de pão que havia recebido e mandado à vizinha. Ele, emocionado, com lágrimas nos olhos, disse: enquanto permanecer vivo entre nós o amor que reparte seu último pão, não temo pelo nosso futuro. Este pão saciou a fome de muitas pessoas sem que ninguém tivesse comido dele um pedaço sequer. Vamos guardá-lo bem e quando o desânimo se abater sobre nós, olhemos para ele. Quando a antiga cozinheira encerrou suas palavras, os filhos daquele médico compreenderam a ação do pai e decidiram deixar entrar em seus corações o amor que reparte e anima. Quando eu li esse texto, a bem da verdade, quando eu vi o título dessa história para o dia de hoje, eu já me lembrei de uma música do Padre Zezinho.
por um pedaço de pão. Então o Padre Zezinho escreveu o seguinte para a canção, Por um pedaço de pão. Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho, eu já vi mais de um irmão se desviar do caminho. Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho, eu também vi muita gente encontrar novamente o caminho do bem. Eu também vi muita gente voltar novamente ao convívio com Deus. E o refrão, então, da música do Padre Zezinho é: por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Por um pedaço de pão. E na segunda estrofe, Padre Zezinho vai dizer: por não ter vinho nem pão, por lhe faltar a comida, eu já vi mais de um irmão desiludido da vida. E por não dar do seu pão, e por não dar do seu vinho, vi quem dizia ser crente perder de repente os valores morais. Vi que o caminho da paz só se faz com justiça e direitos iguais. Na terceira estrofe ele vai dizer: por um pedaço de pão e por um pouco de vinho, eu já vi mais de um irmão tornar-se um homem mesquinho. Por um pouco de pão e por um pouco de vinho, vejo as nações em conflito e este mundo maldito por não partilhar. Vejo metade dos homens morrendo de fome, sem Deus e sem lar. E eu quero terminar então com o estribilho do Padre Zezinho: por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Por um pedaço de pão. Espero que a historinha que nós ouvimos lá do livrinho 100 Histórias de Vida e Sabedoria e também a música do Padre Zezinho, ambos intitulados como Por um Pedaço de Pão, possam nos auxiliar nesse dia a refletirmos sobre o nosso compromisso como cristã e como cristão aqui neste mundo. Eu desejo a você um abençoado dia. Um beijo no seu coração e até amanhã.